Agora, para os cinéfilos de plantão... Câmera cega. Olá galera do Câmera Cega, e hoje vamos falar de uma estreia muito aguardada que enfim chegou aos cinemas ontem, no dia 3 de junho. Invocação do Mal 3, a Ordem do Demônio. Mas antes, alguns breves recadinhos. Se até então você acompanhava o Câmera Cega apenas pelo nosso canal no YouTube, saiba que o CC agora também está no Spotify e você ainda pode encontrar o Câmera Cega, procurar no seu agregador de podcast preferido, como Google Podcasts, Apple Podcasts, Orelo, entre outros. Se ainda não se inscreveu em nosso canal no YouTube, inscreva-se. Não esqueça de deixar aquele like favorito, caso você escute e curta este episódio, goste dele. Deixe aquele likezinho se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, porque isso já ajuda muito o nosso canal. E independente de nos acompanhar pelo YouTube ou através de algum agregador de podcast, não esqueça de compartilhar os episódios que você escutar e curtir com seus amigos, colegas, familiares, animaizinhos de estimação, exorcistas e assim por diante. Caso você queira apoiar o Câmera Cega financeiramente, sem no entanto retirar um único centavo do seu bolso, para que eu consiga estar trazendo cada vez mais conteúdo bacana aqui para vocês, saiba que existem alguns meios muito simples pelos quais você pode estar fazendo isso. Um deles é simplesmente ouvindo os episódios do podcast do CC na plataforma Orelo, já que a Orelo remunera os seus produtores de conteúdo conforme a audiência recebida. Então tudo que você tem que fazer é dar um playzinho nos episódios que você ouvir ali na plataforma Orelo. Quando você dá um playzinho, nós já somos remunerados, o Câmera Cega já é remunerado pela sua audiência. Então, mesmo que você nos escute no Spotify, no YouTube ou através de algum outro agregador de podcast, sempre que você puder dar só um playzinho ali na Orelo, só para validar a sua audiência, já nos ajuda muito. E existe ainda um outro meio pelo qual você não só pode apoiar o Câmera Cega, como ainda garantir uma renda extra para você. É isso mesmo, você ajuda o Câmera Cega e ainda sai ganhando. E também de uma forma extremamente simples, que é através do aplicativo Honeygan. Esse aplicativo coleta dados de tráfego de navegantes da internet, usuários como você, de forma totalmente anônima. Os dados ficam criptografados, a sua identidade não é exposta de maneira alguma, e o aplicativo compartilha esses dados de tráfego com empresas que têm interesse nesses dados para fins de pesquisas de mercado. E só o que você tem que fazer é baixar o aplicativo do Honeygan, instalar no seu dispositivo preferido, celular, notebook, computador de mesa, deixar ele abertinho ali, minimizado na sua tela. Ele vai ficar num cantinho pequenininho, né? E você simplesmente continua navegando nos espaços que você sempre navega, como se o aplicativo nem estivesse ali, e automaticamente o aplicativo vai compartilhando de forma anônima, criptografada, esses dados de tráfego. Vai coletando esses dados, né? E automaticamente você vai acumulando centavinhos sem fazer absolutamente nada. É isso mesmo, galera. Só por estar compartilhando esses dados, você vai acumulando. Aos pouquinhos esses centavinhos se tornam dólares, já que você é pago em moeda
norte-americana, né? E quando você atinge a marca de $20, você pode estar retirando já esse valor, transferindo para sua conta do PayPal, convertendo em reais e aí transferindo para sua conta bancária. Do jeito que o dólar está hoje, você super vai estar multiplicando aí o seu ganho em dólares. E isso sem fazer absolutamente nada, né, galera? Só simplesmente instalando o aplicativo, utilizando o link de convite que eu vou deixar na descrição deste episódio. Basta você clicar no link de convite e instalar o aplicativo. E caso você tenha qualquer dúvida quanto ao funcionamento do Honeygain, eu vou deixar também o link de um artigo do site Tecmundo que explica direitinho todos os pormenores desse aplicativo, do funcionamento dele, para que você não fique com nenhuma dúvida e confira, inclusive, que esse já é um aplicativo super bem conceituado. E por fim, galera, um último recadinho, prometo. Para quem não sabe, além de jornalista e podcaster, eu também sou escritor e no final de 2020 publiquei o meu segundo livro, o romance Você e o Fim do Mundo, pela plataforma Clube de Autores. E caso você queira dar uma conferida na capa, na sinopse e, eventualmente, garantir o seu exemplar no formato físico, ou seja, em papel ou no formato digital, eu vou estar deixando o link da página oficial do livro na plataforma Clube de Autores, também na descrição deste episódio. E agora, sem mais delongas, vamos falar do tão aguardado Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Galera, para quem não sabe, as críticas dos dois primeiros filmes, Invocação do Mal 1 e 2, as críticas também foram feitas aqui pelo Câmera Cega. Essas críticas estão no nosso canal no YouTube somente, galera. Então, fica aí uma desculpa para você conhecer o nosso canal se ainda não conferiu, embora hoje todos os posts que são feitos em nosso canal no YouTube também entram sempre nos agregadores de podcast, como Spotify, como Orelo, entre outros. Mas houve um tempo em que o Câmera Cega estava apenas no YouTube, beleza? Então, na época que eu fiz as críticas dos dois primeiros filmes, elas foram somente para o canal do CC no YouTube. Então eu vou deixar os links no topo, vai ser os primeiros links da descrição que você vai encontrar, vão ser das críticas dos dois primeiros filmes. Então, se você quiser, pode ir lá conferir as críticas dos dois primeiros filmes, depois você volta aqui para escutar a crítica do terceiro. Na trama, galera, a saga de Ed e Lorraine Warren tem continuidade, desta vez iniciando nos anos 80, mais especificamente em 1981. Para quem não sabe, o primeiro filme aconteceu no final da década de 60, depois o segundo filme na década de 70 e agora o terceiro filme na década de 80. Assim, muito belamente, muito maravilhosamente, em cada filme a gente vai avançando aí uma década na saga deste nosso querido casal, que é inspirada em fatos reais, de fato, né, galera, em arquivos de casos reais do Ed e da Lorraine Warren, mas sempre deixando muito claro que os filmes eles são apenas inspirados, né, galera? A gente tem que levar isso muito em conta, porque de fato existe uma distância considerável, é claro, entre o que de fato ocorreu nesses casos e as liberdades que o filme toma. Mas sim, o pano de fundo, digamos assim, a base na qual a narrativa se sustenta, sempre parte de casos nos quais o Ed e a Lorraine Warren realmente trabalharam, tanto que no final dos filmes a gente sempre tem imagens, né, reais e áudios também. Neste filme
não é diferente. Mas, como eu dizia, neste filme então iniciamos na década de nos anos 80, em 1981. Desta vez, a aventura do nosso querido casal inicia com a luta pela alma de um garoto e culmina numa descoberta que leva o casal para além de tudo que eles já viram antes, para marcar a primeira vez na história dos Estados Unidos em que um suspeito de assassinato alega ter tido uma possessão demoníaca como defesa. Bom, galera, para quem acompanha o Câmera Cega há mais tempo, eventualmente sabe que eu sempre me considero ainda um fã da franquia Invocação do Mal. Dos principais filmes da franquia, né? Não tô nem entrando aqui no mérito dos spin-offs. Sempre foi bem marcante o modo como James Wan soube explorar, na verdade, em grande parte dos dois filmes anteriores, até em grande medida mais um suspense, né, cara, do que em grande medida um terror propriamente dito, de certa forma, sim, mas muito através de artifícios, de mecanismos utilizados pelo suspense, principalmente ao trabalhar com uma ameaça ou ameaças que em grande parte são desconhecidas. A gente não sabe, mesmo sabendo, enfim, que se tratam de ameaças de caráter demoníaco, tendo essa forte suspeita, os roteiros deixando isso em princípio bem evidentes, mas a gente não sabe exatamente a natureza do que aqueles personagens estão enfrentando, qual o real poder, a dimensão daquela ameaça. Isso vai sendo revelado aos poucos ao longo dos filmes. E acima de tudo, como os filmes sempre conseguiram alternar isso com um drama bem construído a partir dos personagens, o que caracteriza de fato os filmes muito mais como sendo baseados em fatos reais, porque os personagens que são mostrados no filme existiram de fato, alguns estão vivos até hoje. São pessoas, né, com histórias, com sentimentos reais, com bagagens de vida, e os filmes eles trazem isso e a gente consegue realmente se identificar com os personagens, com as famílias que são mostradas, com a galera que os Warren vão ajudar, né, nos filmes, e com o próprio casal, é claro, com a conexão que um tem pelo outro, com a devoção, né, que um tem pelo outro. Tudo isso faz com que a gente se prenda com facilidade aos personagens, com que a gente se identifique com eles e se importe com o drama ali que eles vão vivendo ao longo dos filmes, entrando junto com eles na aventura, né, no combate às ameaças que são apresentadas. Sirva de certa forma como uma metáfora de que esses personagens também estão combatendo conflitos internos, né, e buscando uma resolução para eles. Automaticamente, quando essa resolução interna começa a acontecer, eles se tornam também mais fortes, mais capazes de revelar a verdadeira natureza da ameaça e, consequentemente, destruí-la. Então essas são marcas bem presentes dos dois primeiros filmes para mim, que fizeram com que eu realmente me identificasse bastante com essa franquia. Entre as produções de terror recentes da contemporaneidade, Invocação do Mal com certeza está aí no meu top de produções preferidas. Então é com satisfação que eu vejo que essa franquia já se tornou a franquia de terror mais rentável da história do cinema, né, galera, até então. Claro, levando em conta também os spin-offs e tudo mais. E cara, felizmente nesse terceiro filme, boa parte de todas essas marcas que eu falei, que tanto fizeram com que eu gostasse dos filmes anteriores, permanece. O Patrick Wilson e a Vera Farmiga estão arrasando, como sempre, mais do que nunca.
A gente sente a conexão deles enquanto casal mais do que nunca, a devoção que um tem pelo outro continua super presente. O quanto essa união, essa cumplicidade entre eles é fundamental para que eles se saiam tão bem naquilo que eles estão fazendo. O roteiro passa isso muito bem, assim como os filmes anteriores. E assim como nos filmes anteriores, a ameaça ela também é muito construída ao longo de todo o filme, galera. Justamente pela questão que eu comentei em relação aos filmes anteriores, de que ao longo de praticamente todo o filme a gente realmente não entende muito bem qual a dimensão dessa ameaça. Ela vai sendo exposta, essa ameaça, aos poucos. Então essa incerteza, né, essa insegurança quanto à real dimensão do perigo que eles estão enfrentando vai sendo revelada aos poucos, com o suspense, né, na dose certa. E aqui entra todo o trabalho que segue muito bem a fórmula do James Wan, a direção também, que dessa vez foi assumida pelo Michael Chaves, mas que conduz muito bem o filme, seguindo a cartilha de direção que o James Wan utilizou para os filmes anteriores. E embora o James Wan não tenha dirigido a história, é dele, né? Ele também assina é um dos roteiristas, participa da produção, então com certeza ele desempenhou uma consultoria aí fundamental para essa produção. Eu lembro muito bem que quando saiu Invocação do Mal 2, eu vi uma crítica, eu li uma crítica que dizia algo do tipo: não se mexe em time que está ganhando, porque o segundo filme ele mantinha em grande parte realmente a fórmula do filme original, inclusive pelo fato da ameaça se encontrar basicamente em uma casa mal assombrada, né? Nesse filme eles mudam um pouquinho esse conceito, mas de forma acertada, porque embora eles mudem esse conceito, como eu falei, todas as outras características em âmbito narrativo que caracterizam os filmes anteriores estão presentes. O que acontece é que aqui a ameaça ela não fica restrita a uma casa, né? Ela assume dimensões mais amplas. O Ed e a Lorraine Warren eles precisam se deslocar mais para investigar o que está acontecendo, para descobrir a real natureza dessa ameaça. Eles acabam interagindo mais com cenários diferentes, né? Enfrentando perigos em lugares diferentes, em ambientes bem diversificados, o que expande a narrativa e consequentemente o próprio universo da franquia também. Então ajuda a dar um novo ar realmente para a franquia, que do modo como foi feito é muito bem-vindo, simboliza de forma muito positiva o alçar voo, digamos assim, da franquia de uma forma muito competente. E claro, como eu disse, o drama dos personagens também continua muito presente. Para além do Ed e da Lorraine Warren, a narrativa ainda encontra espaço para desenvolver ali uma historinha de amor de um casal, que eu realmente não vou assim entrar em detalhes para não soltar spoilers aqui desnecessários, galera. Eu sempre tento evitar isso nos episódios aqui do Câmera Cega, tá bom? Mas é uma historinha que o roteiro faz dialogar em grande medida com a história do próprio Ed e da Lorraine, e que funciona muito bem, inclusive contribui também pro desfecho, né, da narrativa de uma forma bem bacana. Dito tudo isso, galera, o filme seria para mim tão bom quanto os filmes anteriores se não fosse um problema que acontece somente e tão somente no final, ou mais especificamente no último ato da narrativa, galera. Isso me deu uma pena, e eu fico pensando se isso não aconteceu, talvez, pelo fato do estúdio, né, ter exigido que o filme
tivesse um tempo máximo de duração que os produtores, enfim, não conseguiram ultrapassar aquela duração que foi exigida pelo estúdio, porque bastaria o filme ter algum tempinho a mais de tela, eu creio, para que os roteiristas conseguissem dar conta, sabe, de resolver esse problema. No mínimo no terço final isso precisava ter sido feito de alguma forma, embora o ideal, é claro, é que isso não ficasse restrito ao terço final do filme, que pudesse ser iniciado um pouquinho antes e consequentemente, é claro, tornaria o filme um pouquinho mais longo, mas daria o toque final para que esse filme conseguisse ser tão bom quanto os filmes anteriores. Porque, como eu disse, todo o resto, galera, funciona assim maravilhosamente bem. Só que a gente sabe que o final de uma história é essencial, né? Porque vai refletir tudo o que nos foi apresentado até a chegada desse final. Então, se certos cuidados não são tomados com o final de uma história, pode comprometer ela por inteiro. Infelizmente é o que acontece nesse filme. Eu vou dar um aviso aqui, galera. Como eu disse, eu não gosto de dar spoilers nas críticas aqui do canal, do nosso podcast, né? Só que é meio que impossível falar desse final sem dar um pouquinho de spoiler. Então, se você preferir, pare aqui este episódio, assista ao filme, depois volte aqui para terminar de escutar esse episódio, beleza? Fica aqui então o aviso, porque a partir de agora vem algum spoiler. Eu vou, tentar ser assim o mais vago possível, mas alguma coisa eu vou precisar mencionar para poder contextualizar direitinho esse final. Galera, o problema do final do filme, ele se resume a uma palavra: motivação. Porque o que acontece? Nos filmes anteriores, nós lidávamos com seres demoníacos que não precisavam de motivação. E vejam bem, eu não estou dizendo que o fato do vilão ser um ser humano automaticamente torna necessário que ele tenha uma motivação. Isso não é necessário, desde que o roteiro não deixe uma margem para isso, ou mais especificamente que ele trabalhe com algum elemento, utilize algum artifício que torne isso desnecessário. Um bom exemplo é o Michael Myers, da franquia Halloween. Desde o filme original, o Michael Myers ele é apresentado como uma personificação do mal, praticamente como uma criatura demoníaca mesmo, ou uma criatura, enfim, totalmente oca, vazia, sem sentimentos, meio que como um robô. Então isso torna desnecessário pra gente que haja a construção de motivações para esse personagem, mesmo que ele seja um ser humano, porque o roteiro faz esse trabalho, de tornar isso desnecessário e de uma forma que funciona muito bem, inclusive, inclusive nesse remake também que fizeram, do qual eu particularmente gosto também. Só que gente, eu suspiro porque me deu um dó, gente, quando eu me deparei com essa questão, porque, como eu disse, todo o filme funciona muito bem, e eu realmente acho muito, muito possível que isso aconteceu porque eles tiveram essa limitação de tempo de tela. Mas eu acho incrível, cara, como uma questão que teria sido tão simples deles colocarem em tela, teve que ser deixada, foi deixada de lado, enfim. Isso prejudicou, o
o resultado final consequentemente prejudicou o filme como um todo. São coisas que não entram na minha cabeça direito. Mas enfim, neste filme eles optaram por apresentar uma vilã humana, né? Uma vilã efetivamente, que aparece do segundo pro terceiro. Na verdade ela aparece já desde o comecinho, mas de forma muito vaga, muito breve, e essa aparição vai ficando mais clara ao longo do filme, até efetivamente se consolidar aí do segundo pro terceiro ato, quando a gente descobre a identidade dessa pessoa, enfim, né, e tudo mais. E não é que ela não seja bem apresentada, inclusive, ela é bem apresentada, e a atriz desempenha bem o seu papel dentro daquilo que o roteiro permite, principalmente na apresentação, que de fato é muito boa, né? A apresentação da ameaça, do perigo que eles estão enfrentando. O problema é que o roteiro ele deixa margem para que essa personagem tenha uma motivação para aquilo que ela está fazendo, já que o roteiro expõe um relacionamento ali de parentesco entre essa pessoa e um outro personagem, tá? Então o que acontece? O roteiro ele gira a maçaneta para que a motivação dessa personagem seja construída, só que ele não abre a porta para que isso aconteça. Então você não gira a maçaneta se você não vai abrir a porta, rapaz. Esse é o problema. Você não pode deixar margem para alguma coisa e não desenvolver isso. E é o que acontece. Consequentemente, essa vilã ela se torna genérica, especialmente no terço final do filme, até caricata mesmo. E isso reduz todo o efeito pirotécnico ali do clímax, que é bem construído e que funciona perfeitamente bem, na minha opinião, nos filmes anteriores, porque a gente não espera uma motivação da ameaça que eles estão enfrentando. Mas no terceiro filme, o roteiro deixa margem para isso e não apresenta essa construção. Fica uma coisa literalmente solta ali, uma coisa mal desenvolvida, né? Uma coisa no ar pela metade, mal iniciada, na verdade, né? Então a gente se depara com um vilão caricato. Para esse tipo de filme é fundamental que o vilão seja bem apresentado e bem desenvolvido dentro da proposta que nos é apresentada, né, galera? Até a conclusão do filme, até que essa ameaça seja efetivamente detida, até que o vilão seja derrotado. E isso compromete a experiência, compromete o resultado final do filme, embora todo o resto seja bem executado, seguindo a cartilha dos filmes anteriores e ousando de forma muito acertada ao expandir o espaço de aventura dos nossos protagonistas. Consequentemente, o filme não se torna tão bom quanto os filmes anteriores por conta desse problema que de fato é incrível, né, galera? É bem específico, só que compromete o resultado como um todo, cara. E por isso ele se torna um filme, digamos, regular. Não se torna um filme acima da média como os filmes anteriores, mas ainda assim é um bom filme, né? O que acontece? Curta ao máximo que você puder todo o filme até o final, porque eu tenho certeza que você vai curtir, você vai ficar... Se você curtiu os filmes anteriores, tenho certeza que provavelmente você vai adorar o filme até o terço final. Você vai curtir demais, assim. Todas as andanças, né, do Ed e da Lorraine, as reviravoltas que acontecem ali, especialmente os suspenses, a forma como eles são construídos, mesmo os jump scares, eles funcionam bem, eles não são abusivos, também acontecem
nos momentos certos e são bem executados, mas acima de tudo a gente também tem o suspense muito bem construído em diversos momentos. E o drama dos personagens, do Ed e da Lorraine, tudo isso, cara, é muito bem construído o filme todo. Então curta o máximo que você puder, e quando você chegar ao final você pode concordar ou discordar, obviamente, de mim a respeito desse problema, e interaja comigo nos comentários, seja pelo canal no YouTube, seja na fanpage do Facebook, pelo Twitter. Esses canais de contato vão estar aí na descrição do episódio também, para que você possa falar, né, se você concorda ou discorda de mim em relação ao final aí de Invocação do Mal 3. E por isso eu vou deixar Invocação do Mal 3 com 3,5 estrelas de 5. Vejam bem, destacando, né, galera, que é um bom filme, de fato, só não tão bom quanto os filmes anteriores. Mas assista esse filme que é tão aguardado. Tenho certeza que você, como eu falei, provavelmente você vai curtir grande parte do filme, ainda mais assistindo no cinema, com um bom som, uma boa pipoca, um bom refrigerante, ou enfim, uma balinha, o que você preferir. Lembre sempre de respeitar as normas de distanciamento social, caso você vá ao cinema, use máscara, álcool gel, higiene-se. Curta Invocação do Mal 3 e depois venha compartilhar suas impressões aqui comigo também. Um abracéfilo para todos, aquele abraço cinéfilo!